Estamos de volta com mais um episódio de Inspira, Não Pira. E hoje é um episódio muito especial, porque é o primeiro episódio que nós vamos falar sobre um livro novo meu, que chama Quando Deus Me Disse Não. Esse livro nasceu no meu coração, Deus colocou no meu coração há um tempo atrás. E ele colocou no meu coração para trazer história de algumas mulheres. E bem quando eu estava com a ideia do livro, Deus foi me sussurrando ali no meu ouvido quem seriam essas mulheres. E foi aí que eu conheci a minha convidada de hoje, que é a Elisier. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu conheci ela por um podcast, conheci a história dela, passei a acompanhar ela. E fiquei encantada com o jeito de ver a vida dela, com o testemunho dela. E quis trazê-la aqui, né, para vocês conhecerem. Então, aí eu procurei ela e eu falei, como eu procurei as outras mulheres, né, do livro, eu falei, olha, eu tô escrevendo um livro que chama Quando Deus Me Disse Não. E eu queria que você fizesse uma carta para uma pessoa desconhecida para estar no livro, contando a sua experiência sobre quando Deus te disse não, né? E eu acho que eu deixei todo mundo, as mulheres da carta, com a cabeça ali a mil. E a sua carta é linda, maravilhosa. Eu acho que todo mundo que lê o livro vai ficar encantado com o seu testemunho. Mas aí eu queria, então, que você hoje compartilhasse um pouco da tua história aqui com a gente. Então, conta para quem está nos assistindo como foi quando Deus te disse não. Obrigada, Isa. Estou muito feliz. Fiquei muito feliz quando você me chamou. Foi uma coincidência, porque eu escrevo cartas. Então, foi muito gostoso escrever uma carta de um assunto que... Uma forma que eu nunca tinha pensado em olhar para a situação. Tanto que quando você me disse o nome do livro, eu fiquei encantada com o nome do livro. E foi muito... Inclusive, falo isso na carta que está no livro. Foi muito difícil conseguir sentar e realmente escrever, porque... Tem tantos nãos ao longo da vida. Tem alguns que são mais fortes, alguns que são mais nítidos, né? Mas, enfim, como a gente comentou antes, existem muitos nãos ao longo da vida. Eu acho que o não mais atual, ou o maior deles até hoje, seria, né? Depois eu sofri um acidente, há quase um ano atrás. Estava grávida, perdi meu filho, que seria o nosso primeiro filho. Perdi também o útero, né? Fiquei em coma, enfim. Foi um desenrolar de muitas situações difíceis. Você contou muita coisa em pouco tempo. Muito... Só pra gente, assim, esse foi o grande não, né? Tinha um caminho, tinha um sonho, um plano. E, a princípio, pelo menos no nosso olhar humano para a situação, esse é esse grande sonho, né? De formar sua família, de ter filhos. Então, não é esse o caminho, não é por aí. Tá. Quantos anos você tem? 29. 29. Então, você sempre teve o sonho de ser mãe? Não. Não. Como que isso nasceu em você? Eu sempre gostei de criança, sempre sonhei em ter a minha família. Eu me casei me casei bem nova, com 21 anos. A gente tinha a nossa vida, muito felizes como éramos, estava tudo bem. A gente tinha um plano de um dia ter filhos, mas não era assim, uma coisa... Sabe, tem a mulher que tem, né? Eu tinha, assim, a minha vida era, meu Deus. Era ser mãe. Qualquer coisa eu abro mão porque eu preciso ser mãe. Entendi. Era a minha prioridade. Não era a minha. Então, a gente foi vivendo... achando que tinha algum controle, né? Até então eu achava que tinha. E aí, quando a gente achou que era o momento que então, agora queremos, realmente é isso. Não estou falando que é assim que a gente tem que olhar a vida, mas era assim que naquela época eu olhava a vida. E aí foi quando eu engravidei, que foi muito rápido. E aí, assim, a partir do momento em que a gente se propôs, não, acho que agora vai, aí sim passou a ser um sonho. Né? Então, agora queremos isso, vamos atrás disso. Engravidei, ficamos extremamente felizes. O processo do tempo que eu fiquei grávida até mais ou menos 6 meses e meio, foi maravilhoso, enfim. E aí, a partir de tudo, a partir da gravidez em si, aí sim passou a ser, hoje né? O desejo de ser mãe é um sonho. Mas durante a vida, não. Entendi. E uma outra coisa que eu acho interessante da gente pontuar aqui só para contextualizar vocês, a Elisier escreve cartas. E é muito legal, porque você assina ali, né? Assina no site, no e-mail lá, e você recebe as cartas dela. E são lindas. E você já escrevia as cartas, né? Antes. Já. Então, quando você sofreu o acidente, você já escrevia as cartas ali. Entendi. E como que foi o acidente? Vocês estavam aonde? Como que aconteceu? A gente estava voltando de Curitiba para nossa cidade. E aí, na estrada normal, ali bem na saidinha de Curitiba. Tava você e seu marido? Eu e meu marido, E aí, tava chuviscando. Mas assim, normal, a gente tava devagar, 60 km por hora, talvez menos, não sei. Tinha um motoqueiro podando a gente pelo lado direito. E aí, uma garrafa de água com gás explodiu.
E aí, quando ela explodiu, a gente assustou, né? O Bruno, que tava dirigindo, assustou. E aí, ele perdeu o controle ali do carro. Nada grave, eu tava falando isso hoje com uma pessoa. Em nenhum momento do acidente eu achei que alguma coisa grave ia acontecer. Porque nós estávamos devagar, foi muito tranquilo. Assim, só perdi o controle, a pista não tava molhada, a gente não tava correndo, nada disso. Mas aí, como o motoqueiro tava apontando pro lado direito, o Bruno, né, correria o risco de jogar pro lado direito e a gente bater nele. Então, ele jogou pro lado esquerdo, era uma vala, não muito profunda, também não rasinha. E até aí não tinha problema nenhum. O que acontece é que a gente não viu que tinha a base de concreto de uma placa que passa, assim, ao redor da rodovia ali. E aí a gente bateu, então, nessa placa, né? Embora o carro, a gente não estivesse correndo, 60 km por hora não é tão pouco pra você bater num bloco de concreto parado, né? E aí, na hora que a gente bateu, airbag estourou, enfim, e eu tava usando o cinto de segurança, como devemos usar, embora acho que aqui vale fazer um parênteses, existe adaptadores de cinto de segurança para quem tá grávida, e, enfim, né, eu tava grávida, já tava bem barriguda, e aí o cinto de segurança eu tava usando do jeito que dizem que nós temos que usar, que é passando por baixo da barriga, tudo, mas mesmo assim, né, o choque foi muito grande, então pressionou a barriga, e aí... Enfim, né, rompeu a artéria, foi bem Mas aí você ficou desacordada? Fiquei consciente o tempo todo. O Bruno também, aí já chegou as pessoas ao nosso redor, me tiraram do carro, porque eu quebrei os 2 pés. Acho que na hora que o choque veio, sabe, o susto, assim, eu meio que pressionei e aí quebrei o pé e a canela. Então vieram, me tiraram do carro, me colocaram ali. Do meu lado chegou uma enfermeira que, por coincidência, era enfermeira obstétrica. E ela... ficou me acalmando, logo chegou já a ambulância, tudo, fomos pro hospital. E eu estava consciente o tempo todo. Consciente. O tempo todo. Eu só perdi a consciência, assim, eu nem sei dizer quanto tempo depois. Eu já tinha chegado no hospital, já tinha feito exames de ressonância, já tinha me falado que o Olavo, que era o nosso filho, tinha morrido. E aí, eu acho que foi nessa hora. Na hora em que porque quando eu cheguei no hospital, consciente, eles me falaram... A gente se separou, né? O Bruno foi para um lado, porque ele tinha um atendimento, e eu, outro. O Bruno tava machucado? Tava bem, tava bem. Ele quebrou o punho, né? Porque a pressão de segurando o volante. E também um corte no joelho, porque a parte de baixo do carro, assim, do painel caiu, né? Mas ele tava bem, ainda bem. E aí, então, ele foi por um lado e eu fui por outro. E lá no atendimento que eles fizeram de emergência, um médico falou pra mim, falou, olha, a gente não tá passando a mão na sua barriga, né? E não tá sentindo movimento, já nessa idade gestacional, num choque a criança reage, então possivelmente seu bebê não sobreviveu. Mas a gente não sabe. Você tava sozinha. Você já tá... Sozinha. A gente não sabe, tem que fazer algum exame. Aí eu lembro que nessa hora eu ainda falei assim, não, mas então não fala ainda pro Bruno, que eu imaginava na minha cabeça, assim, vai chegar uma hora em que eles vão deixar eu e ele sozinho e a gente vai poder conversar. E aí eu conto pra ele, né? E aí, então, eu precisava fazer um exame de ressonância. E fui pra sala de ressonância. Quando eu tava entrando na sala de ressonância, o Bruno tava lá de fora, porque acho que ele também ia fazer exame. E aí, fizemos o exame, voltei, né, pra sala de emergência. E aí, eu fiquei ali, eu acho que a minha consciência já tava apagando, acordando, porque pra mim foi, tipo, 2 minutos. E eu acho que foi muito mais que 2 minutos. E aí, veio uma enfermeira, não sei dizer se ela é enfermeira, na verdade, ela trabalha no IML ali do hospital. E aí, ela chegou e veio com aquela carinha já, assim, sabe? De, ai, então, infelizmente. Aí, nessa hora, acho que foi aí que eu comecei realmente a apagar mesmo, sabe? E ela olhou pra mim, assim, daí eu lembro que ela perguntou ainda pro enfermeiro que tava me atendendo, o marido dela sabe? Aí ele comentou, não, ela pediu pra não contar. Aí ela olhou pra mim, assim, com uma cara de, tipo, você tá entendendo que não tem como, né? Eu falei, não, fala, eu não tenho, sem condição, assim. E aí eu apaguei, eu não lembro de mais nada. Eu lembro só depois de acordar, depois de 4 dias, coma e por aí. Um parênteses, como que é a tua vida com Deus? Tua história na sua visão com Deus? Tá. Desde que você nasceu, assim, você nasceu em família cristã ou não? Você cresceu tendo um relacionamento com Deus? Eu nasci em família cristã, meus pais, meus avós... Evangélicos, aham. E... Foi sempre um relacionamento bom, mas eu acredito que, assim, um relacionamento neutro. Não muito intenso, nem muito íntimo. Superficial. Em alguns pontos da vida eu acredito que não, assim. Tem um parêntese dentro do seu parêntese. Uma situação na minha vida, assim, que eu uso como referência de
de fé, assim, de esperança que a gente tem que ter. Quando eu fui casar, eu queria muito casar num lugar que fosse aberto. E na época as pessoas não casavam tanto, assim, era mais salão fechado, tudo, e as pessoas ao meu redor, meus pais, né, ai, será? Muito arriscado, tudo. Gente, calma, tem 1 ano pra eu orar, assim, eu vou orar todo dia, vai dar certo. No dia do meu casamento, estava chovendo. E aquela chuva, sabe, não é aquela chuva, aquele toró, não, aquela chuva serena, gostosa, sabe? De assim, não para. Você olha pro céu, não tem um espacinho entre as nuvens. E aí eu lembro que eu ainda assim estava muito tranquila. E aí o casamento estava marcado para 5h30 da tarde, quando foi 5h15 parou de chover. Todo mundo, até o dono da chácara entrou ali no balaio para poder limpar as cadeiras e arrumamos e casamos na área externa. E aí a brincadeira na minha cabeça, enfim, e até entre meus pais, assim, é isso, assim, é uma referência de fé. Você tem que ter esperança até o último minuto, né? Ainda sabendo que mesmo que não aconteça, isso não quer dizer que enfim, né, a sua fé não foi suficiente necessariamente. Então, o meu relacionamento com Deus, eu não digo que era superficial, mas não era tão íntimo. Eu crescendo na igreja, crescendo nos cultos de crianças, os meus amigos eram sempre ali da igreja, o que me livrou de muita coisa ruim, assim. Eu conheci o Bruno na igreja. Conhecia a palavra. Conhecia. Então, assim, era um bom relacionamento, né? Em novembro de 2022, mais ou menos, eu estava mais afastada. Porque acho que até... Não sei se é para todo cristão, talvez para todo cristão, existe uma etapa, assim, um momento em que você atinge uma certa maturidade. Mas até esse momento, existe uma certa oscilação. Às vezes você tá muito próximo de Deus, às vezes você não tá tão próximo de Deus. E isso vai, né, enfim, variando. E sabe, até a gente tinha conversado aqui antes, que uma vez eu fiz uma pós, que era em pregação bíblica. E eu fiz uma pesquisa nessa pós com pessoas. E eu perguntava para as pessoas se elas tinham relacionamento com Deus ou não. E as que não tinham era porque elas não acreditavam em Deus, ou tipo, não conheceram Deus, ou por algum motivo, né? E a maioria das pessoas que não nutrem um relacionamento com Deus, não é porque elas não conhecem, é porque elas conheceram Deus e em algum momento esse relacionamento se desfez. Ou elas brigaram com Deus, ou elas se magoaram com Deus, ou elas, né, esfriou, simplesmente deixou de buscar. Então, assim, um dos motivos até de eu querer fazer esse livro foi porque eu vejo que mais pessoas não estão ali com Deus porque não souberam lidar no relacionamento com ele do que porque não conheceram ele. Entendi. Então, é bem isso, assim, a gente como cristão, eu também tive essa fase de, era um relacionamento inconstante, tem hora que eu tô super firme, tem hora que eu não tô, e eu acredito que essa maturidade minha chegou também no ano passado, onde eu comecei, onde tudo foi acontecendo junto, assim. E é relativamente rápido, uma vez que você atinge um ponto, assim, de tá errado, eu não estou fazendo do jeito certo. Não sei se pra você foi assim, pra mim parece que as coisas foram se esclarecendo, assim, tanto novas dúvidas, quanto novos esclarecimentos que antes parece que eu não conseguia enxergar. Mas é como se fosse uma verdade que penetrasse no meu coração e que depois que ela penetra não tem como sair mais, entendeu? Então, pra mim foi assim uma virada de chave. Eu tive algumas experiências específicas onde não tem muito o que eu ter de questionamento mais ou não. Foi ali que eu posso falar, beleza, agora eu entendi como é pra ser, entendeu? Então, eu acho que existem verdades que se a gente... Que penetram no nosso coração, elas garantem ali essa maturidade nossa espiritual. Então, você teve essa maturidade aí, essa virada, esse clique na vida com Deus... Em novembro de 2022, eu tava nesse período de estar mais afastada. E aí... Eu me lembro que eu procurei algumas coisas alternativas, que eu não indico, não sugiro, e acreditando que eu ia encontrar resposta. Porque também tem isso, assim, né? Existem tantas formas de servir a Deus, entre parênteses, hoje, ou entre aspas, né? Hoje em dia, que a gente, mesmo sendo cristão e sendo criado na igreja, enfim, chega um momento que você começa a se iludir também, né? Com outras práticas ou com outras ideias. Você fala, não, deve ter alguma resposta em outro lugar que não seja aqui, que não seja na Bíblia, que não seja joelho no chão. E aí um dia eu comentei isso com uma amiga, uma conhecida, na época ela era conhecida, assim, e ela me falou, Lídia, eu sei que a gente nem tem tanta intimidade, mas eu queria pontuar algumas coisas, assim, se você me desse a liberdade de coisas que eu acho que tá errado. Ela foi bem ousada, assim, e eu falei, não, claro, né, pode. Eu tava num momento muito triste, de muito choro, muita angústia, muita dúvida, e, enfim, nesses momentos...
Nada relacionado à gestação, Não, maternidade, não. nada. Vida pessoal Aham. mesmo, trabalho, muda, não muda. Enfim, coisas Angústias pessoais. pessoais, E aí, foi incrível, assim, porque ela começou a falar coisas que começaram a abrir os meus olhos. Assim, eu nem sabia que meus olhos estavam fechados para aquelas coisas. E aí, eu comecei a compartilhar com o Bruno. E aí, eu falava, Moreno, eu chamo o Bruno de Moreno. Fulana falou isso. E agora, ela comentou isso. E a gente começou a discutir, começou a conversar, começou a buscar. Conhecemos algumas outras pessoas que tinham um conhecimento maior, assim, acerca dessas coisas que a gente estava, né, procurando entender. E aí foi ali que começou, ali, assim, sei lá, mais ou menos abril de 2023, por aí, que começou mesmo uma mudança mais substancial na nossa vida, nosso relacionamento com Deus. Nós começamos a orar juntos, coisas que nós não fazíamos. Começamos a estudar mais, assim, ler a Bíblia realmente, não só ir à igreja, mas de fato ler a Bíblia e se dedicar, entender princípios muito básicos do cristianismo, e realmente ter uma vida mais espiritual mesmo, assim, estar com pessoas que falavam mais de Deus, que faziam com que a vida deles manifestassem a glória de Deus em vários aspectos, sabe? Isso foi, assim, em abril de 2023, mais ou menos. O acidente aconteceu em janeiro de 2024. E eu tenho certeza absoluta que esse período, né, de abril até janeiro, assim, de maturidade, fez com que eu encarasse as coisas de forma muito diferente. Tenho certeza disso. Perfeito. Então, vamos voltar lá para o daí. Vamos. Você ficou inconsciente. E aí, o que aconteceu? E aí eu fiquei em coma induzido, porque o que aconteceu dentro foi relativamente importante. Rompeu uma artéria, tive uma hemorragia interna, eles fizeram uma cesárea, tiraram o Olavo, que já tinha falecido, e aí viram que precisava tirar também o meu útero. Porque ele, por ter rompido a artéria, enfim, ele tava, né, Ai, gente, como é que chama? Quando você recebe do médico O quê? O que aconteceu? O prontuário. O prontuário diz assim, que o útero estava extremamente amolecido. Então, já não tinha mais vida ali, não tinha mais função, né? Tiraram o útero. E aí, eu fiquei em coma por 4 dias. Coma induzido, porque o meu abdômen precisou ficar aberto. Por conta da variação hemodinâmica, enfim. E aí, depois do 4º dia, quando já estava tudo estável, não sei dizer-se bem, mas estável, eu acordei, né? Começaram a tirar a medicação e eu acordei. Quando eu acordei, tava o Bruno e o meu pai do meu lado. E aí eles me orientaram, assim, olha, passou tanto tempo, você sofreu isso. Eu acordei, eu tava com ferro na perna, nas 2 pernas inteiras, aqueles ferros expostos, assim, porque ainda precisava fazer toda a cirurgia ortopédica, mas como a parte ortopédica não era importante, não corria nenhum risco, né? Não oferecia nenhum risco pra mim, então foi feito o que era o principal. Tá na UTI, enfim. E aí eu fui me situando, né, do que estava acontecendo. Nos 2 primeiros dias eu ainda estava muito passada por causa da medicação. É muita medicação, né? Pra você ficar em coma induzido, remédio, é muita coisa. E, enfim, e aí acordei, e depois que eu acordei, eu fui começando a entender as coisas. Eu lembrava que o Olavo tinha falecido, eu sabia disso. Pouco tempo depois, não vou saber dizer exatamente quanto, se 4, 5, 6 dias depois, eu consegui ver o Olavo, ele ainda estava lá no hospital, o corpinho dele ainda estava lá, então a gente conseguiu ver, foi eu, meu marido, nossa família. O que foi muito bom, foi um divisor, assim, também no meu relacionamento com Deus. E depois disso, eu não sabia da questão do útero, eu só sabia que o Olavo, né, tinha falecido. E aí, quando eles me contaram num dia que eu fui também transferida de hospital para fazer a cirurgia ortopédica. E essa é uma das memórias mais ruins, assim. Outro grande marco, assim, do meu relacionamento com Deus, porque nessa transferência de hospital eu precisei ficar sozinha. Na UTI onde eu estava, eu sempre ficava acompanhada, ou minha mãe, ou meu marido, ou meu pai, minha irmã. E quando eu fui transferida de hospital, a outra UTI não permitia acompanhante. Então, no mesmo dia em que me contaram que eu tinha perdido o útero e tudo que aconteceu, que eu estava com uma certa infecção, tudo, fui transferida. E aí eu fiquei aquela noite inteira sozinha, remoendo aquilo na minha... Sozinha assim, eu e Deus, né? Remoendo aquilo na cabeça. Fiz a cirurgia ortopédica e continuei. Tive que aprender. E como que foi a tua reação com Deus? No primeiro momento em que você soube, por exemplo, da perda do Olavo. Tá. No momento em que eu fiquei sabendo que o Olavo tinha falecido, eu acho que eu não consegui ter essa
essa dimensão do que realmente aquilo significa. O choque é muito grande. Muito grande. Não sei, né, assim, os desafios que você já passou na vida, assim, mas a morte de um filho é uma notícia muito, assim, por mais que ali eu tinha sentido minha barriga dura no acidente, eu sabia que existia a possibilidade disso acontecer, mas é uma coisa que te deixa meio, tá, e agora? E logo eu apaguei, então eu não tive muito tempo de digerir. As coisas que passaram pela minha cabeça entre a notícia e o apagar foi assim, tá tudo, eu fiz uma espécie de checklist, assim, sabe? Então, meu marido, tá, já falei que tá tudo bem entre a gente, com os meus pais tá tudo certo. Tive meu filho, ele sabia que eu o amava, porque toda hora que eu podia eu estava falando isso. Meu relacionamento com Deus tá. Então, assim, se eu morrer, tá tudo bem, né? Essas foram as coisas que passaram pela minha cabeça. Eu não tive tempo de Você tinha sofrer. medo da sua morte também. Não senti esse medo, assim. Eu acho que eu tava pensando nisso. Existe essa possibilidade. Eu não sabia o risco das coisas, realmente. Então, eu só fiz sabe, você faz um catadão, assim, de todas as coisas da sua vida. Assim, deixa eu ver rapidinho. Mais ou menos também, né? Porque não passa do jeito que eu tô narrando, né? E aí, sim, quando eu acordei, no segundo dia que eu acordei, o Bruno tava comigo. E aí, ele veio conversar, né, comigo. Então, o Olavo realmente faleceu. Ele se emocionou, ele chorou. E aí, naquele momento, a única coisa que eu conseguia pensar eram nas orações que a gente tinha feito ao longo do tempo. Então, só fazendo um recorte. Os meus pais perderam um filho quando eu era pequena. Então, um dos motivos pelo qual eu não sonhava ser mãe era o medo de perder um filho. Quando eu engravidei, a primeira coisa que nós fizemos, assim que eu contei pro Bruno, foi orar. E entregar a vida do nosso filho. E ao longo dos 6 meses e pouco que eu fiquei gestante, era isso que a gente fazia nas nossas orações. Então, sabe aqueles exames que a gente tem que fazer pra, né, ver se tem alguma questão, morfológicas e afins? Então, eu tenho um diário que eu tava escrevendo pra ele, e aí nas escritas é exatamente isso, assim, eu sei que Deus vai me dar a exata medida daquilo que é meu. Ele não vai me dar mais, ele não vai me dar menos, ele vai me dar aquilo que tá determinado por ele. Então, quando eu acordei quando o Bruno veio conversar comigo lá no hospital, era isso que passava na minha cabeça, essa é a minha medida. E aí, né, o Bruno estava chorando, emocionado, eu também. E aí eu falei pra ele, não dá pra gente brigar com Deus agora. Porque faz 6 meses ou mais, né, antes da gente engravidar, que a gente tá falando, Deus, seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade na nossa vida. E agora a gente vai falar, então, Deus, mas poxa, né, não era bem essa vontade que eu queria que você tivesse. Não tem muito, entende? Então essa foi a reação. Depois disso, quando eu vi o Olavo... Mas nem lá no fundinho não tinha assim, gente, que pessoa evoluída. Não é evoluída, é pura graça. E eu posso te dizer que assim, ó, não é que naquele momento eu não tenha enfrentado, mas, aliás, não é que eu não tenha enfrentado. Naquele momento, não. Entendi. Porém, depois disso, na medida em que fisicamente eu fui melhorando, porque quando eu acordei, eu tava muito passada. É realmente muito remédio, você fica grogue, sabe? Você fica... Então, conforme eu fui melhorando fisicamente, eu fiquei semanas sem andar, usando fralda, e foi bem desafiador. Então, na medida em que isso foi melhorando, aí o choque começou a ficar maior, entende? Naquele momento do hospital, era isso que eu pensava. Então, não tem como eu brigar com Deus, porque foi isso que eu pedi, né? Pra que ele guiasse as coisas. E quando a gente viu o Olavo também, eu tava assim com medo de quando eu visse ele, eu pensei, bom, agora eu vou conhecê-lo, né, fisicamente, aí vai ser difícil, porque era aí sim o nosso sonho, o nosso plano, enfim. E foi exatamente o contrário. Quando eu vi ele, quando eu vi as características físicas dele, né, com o Bruno ali do lado, bom, você tem os seus filhos, você sabe, é muito perfeito. E aí eu vi a manifestação de Deus ali, pra mim era aquilo. Aquilo lá, aquele bebê era a personificação, assim, fruto do nosso amor, fruto do nosso empenho, do nosso compromisso com o nosso relacionamento e da nossa fé em Deus também. Enfim, uma das primeiras cartas que eu escrevi pro Olavo no diário dele era que engravidar era pra mim um ato de fé, porque eu tinha muito medo realmente de perder um filho, né? Então, e aí quando eu vi aquilo acontecendo, eu precisava confiar de que o mesmo Deus que conhecia o meu medo e permitiu que eu passasse por aquilo, né, e que aquela fosse a minha cruz, digamos assim, me daria a força e os meios de carregar. E uma coisa, assim, que foi ficando muito nítido pra mim, né, as pessoas, o movimento ao redor do acidente foi muito grande.
eu recebi muita doação de sangue. Muitas pessoas estavam orando, muitos amigos, pessoas que eu nem conhecia. Então, aí, os meus pais ali, a minha mãe narrava como tinha sido pro meu pai narrava como tinha sido pra minha mãe. Então, quando eu vi todo mundo, aquilo tudo acontecendo, e eu fiquei viva, né? Pelos motivos que Deus sabe, porque, enfim. Não me parecia justo ficar viva e desistir da vida. Já que tudo isso tinha acontecido, e já que eu fiquei, então agora eu preciso aprender, então, a ser feliz com essa cruz, né? Que era a minha cruz, que é a minha cruz. E, enfim, então, aí sim, depois da medida em que eu fui melhorando fisicamente, aí eu tive muitos momentos de crise, assim, teve dias de eu acordar, eu ainda não tava andando nesse dia. E aí eu acordei muito brava com Deus. Você ficou muito tempo sem andar depois? 6 semanas, mais ou menos, 1 mês e meio. Não é muito tempo. Aí depois tem o tempo de aprender a andar de novo, né? O medo, o equilíbrio, enfim. Então, esse dia em específico, eu acordei e eu acordei decidida, assim. Hoje eu estou brigada com você, Deus. Hoje eu tô brava, hoje eu não vou levantar da cama, hoje eu só vou reclamar. Mas aí eu reclamei um pouquinho, e daí depois chega uma hora que não faz mais sentido você ficar reclamando. Porque não vai mudar. Seu filho não vai voltar. Um útero não vai nascer. Então, qual é o ponto? As pessoas estão ali. Eu não controlo isso, não cabe a mim decidir quando é o último dia, quando é a última hora, nem também quando eu vou ter os meus filhos, nem de que meio, enfim. Então, perdeu o sentido, sabe? Eu estava realmente disposta a ficar brava com Deus por muito tempo. Eu tinha me convencido disso, mas aí perdeu o sentido no meio do caminho. Aí eu levantei e fui viver a vida. E isso aconteceu muitas vezes e segue acontecendo. Tem dias, assim, que a gente está prestes a completar um ano. Dia 28 de janeiro faz um ano. E aí, tem momentos, esses dias atrás, eu saí pra fazer coisas na rua e parei num lugar que eu precisava descer. E aí, começou a tocar uma música, que era uma música que eu ouvia quando eu tava grávida. Aí, desaba, eu comecei a chorar muito. E aí, não tive coragem nem de descer, só cheguei em casa. Cheguei no Bruno olhou pra mim assim, tipo... Aí, continuei chorando. E aí, eu vivo aquele momento, respiro fundo e continuo a vida. Teve um outro dia também que foi um dia de muita indignação, assim, um dia que, no dia do acidente, a gente tinha comprado algumas coisas pra ele, algumas roupas, tinha comprado carrinho de bebê, enfim. E aí, passado uns, sei lá, 5, 6 meses do acidente, eu encontrei a sacolinha que tava no porta-malas, que era a sacolinha de roupa que a gente tinha comprado. E aí eu fiquei muito brava também, né? Revoltada, assim, indignada, sabe? Vem uma angústia que a gente não sabe narrar. O luto faz isso com a gente mesmo. É um sentimento que não tem como explicar. Mas, de novo, aí você sente, chora, né, reclama. E aí, depois de um tempo, perde sentido. Porque se você reclamar quando você tem um direito violado, você reclama por aquele direito, porque você sabe que aquilo vai ser cumprido, tudo bem você ficar aos pés reclamando por aquilo. Mas uma vez em que você está diante de uma situação que a sua reclamação, ela é só uma reclamação e não vai te trazer nenhum benefício, chega uma hora que perde sentido. Mas onde você acha que você encontrou força, entendimento para ter isso? Você acha que Deus ministrava teu coração? Você buscou ali na Bíblia? Você buscou pessoas? Você foi aconselhada nesse período? Como que você alcançou essa maturidade mesmo para? Eu realmente acredito, isso aqui eu não sei explicar, eu realmente acredito que é graça, sabe? É você estar aberto, abrir o seu coração para receber o consolo de Deus. Mesmo quando você não quer, mesmo quando você quer brigar com Deus. Então, a gente, no começo, assim, a primeira coisa, né, quando tudo aconteceu, as pessoas ao meu redor, né, me falavam para fazer terapia, eu já tinha feito terapia antes, tudo, na época eu não estava fazendo, mas eu não quis quando a gente voltou procurar um psicólogo, eu queria resolver eu comigo e Deus, assim. Então, eu vivia orando. Bom, tem um lado bom, né? Eu não podia andar, não podia fazer nada. Eu vivia ou sentada numa poltrona, ou deitada, não conseguia fazer nada sozinha. Não podia sair da poltrona, não podia fazer nada. Então, eu ficava ali, orando e escrevendo. Outra boa forma de se curar, colocando as coisas pra fora, assim. Uhum. E aí, eu ficava sempre meditando nisso, sabe? Pedindo pra Deus me dar a graça de continuar feliz, assim.
Tem um parêntese na história que eu posso fazer. Quando eu era adolescente, assim, eu era muito... A gente conversou antes, né? Você falou de ser birrenta, de ser... Eu era muito pessimista, muito pessimista. Pessimista? O Bruno poderia falar mais sobre isso. Muito pessimista, eu era muito triste, eu chorava muito. Eu acredito que eu tinha uma depressão não diagnosticada, porque eu nunca procurei ninguém. Foram muitos anos muito difíceis, assim. Eu sentia muita responsabilidade pela morte do meu irmão. Eu era uma pessoa triste, né? Assim, de forma superficial, triste. E aí, um dia, eu tava em um culto da igreja. Isso foi em 2016. E eu me lembro que a pessoa que estava atendendo, o irmão que estava atendendo, ele estava falando sobre dons, né? Que os dons que existem, tudo. E aí, eu estava sentada no banco lá e eu pensei assim, será que felicidade é um dom? Porque eu tava, naquele dia em específico, a gente tinha passado o dia inteiro com várias pessoas, nossos amigos, e tava todo mundo tão feliz, e eu tava tão, sabe, as pessoas ao seu redor felizes, e a vida acontecendo, e você assim, tipo, não tem graça. Uhum. E aí eu pensei nisso, pensei, será que felicidade é um dom? E na hora que eu pensei isso, o irmão que tava atendendo falou assim, que dom que você gostaria de pedir pra Deus? Dom de ser feliz? Eu falei, bom, então se essa coisa é dom, é isso que eu vou pedir. E aí, desde então, eu assumi pra mim, assim, que, bom, eu pedi pra ser feliz. Então, Deus vai me dar a capacidade de alcançar isso. E eu acho que isso ficou o suficiente pra, diante de situações realmente desafiadoras, encontrar motivos para ser feliz. Uhum. Porque não faz sentido na minha cabeça ficar viva, passar por tanto, ver tantas pessoas ao seu redor desejando a sua vida e você ficar miserável. Não faz sentido na minha cabeça. Uhum. Então, eu acredito que, assim, ter essa certeza fazia com que, enquanto todas as coisas estavam acontecendo, enquanto eu tava chorando, enquanto eu tava tendo as crises, enquanto eu tava me desesperando e me angustiando, porque não quer dizer que nada disso tenha acontecido, eu ficava ali aos pés de Deus. Não é esse combinado, não. Você me falou que felicidade é um dom, eu pedi por esse, então vai aparecendo no meio do caminho. E aí, eu me senti muito amada pelas pessoas, né? As pessoas da comunidade que a gente frequenta, as pessoas, os nossos amigos, enfim, a minha própria família. E aí, a vida vai ganhando um pouquinho de cor, de sentido, enfim. A gente vai encontrando um motivo, né? Você diria, você pode discordar ou não, mas assim, você diria que essa situação você consegue ver, por exemplo, em meio ao não de Deus, em um aspecto, outros sims? Uhum. E talvez isso tenha sido o caminho para você encontrar a felicidade, saber ser feliz, apesar das circunstâncias. Porque eu acho assim, uma coisa que eu sempre falo como psicóloga, é que a felicidade, ela não está muito na circunstância. Uhum. Ela está ali na nossa capacidade, ali na nossa habilidade de ver o que tem de motivo para ser feliz. Uhum. E eu tenho para mim que sempre existe uma bondade, existe algo de bom em todas as situações. Então, por exemplo, ainda que a gente esteja passando por uma situação muito difícil, tá respirando, tem vida. É motivo. Uhum. Por exemplo, eu falo assim que o meu não de Deus, tem até vergonha diante da sua história, mas cada história é a sua, né? Mas quando o meu primeiro filho nasceu, eu sonhava muito em ser mãe, né? Então, e eu sonhava com todos os detalhes do ser mãe. Não era só, tipo, ser mãe. Eu queria ser mãe, eu queria a roupa da maternidade, eu queria sair, eu queria o parto, eu queria isso. Eu tinha tudo. A minha lista para Deus era desse tamanho ali, né? E o meu filho nasceu prematuro e ele foi pra UTI. Então, eu demorei 12 horas para ver ele. Eu não pude dar mamar para ele na hora que eu vi ele. Eu não podia pegar ele no colo. Eu não podia pôr roupa nele. Eu não podia escolher a temperatura do lugar que ele tava. Eu não podia pegar ele a hora que eu quisesse. Eu tinha que esperar a hora de pegar. Eu tive que sair do hospital sem ele. Eu tive que... Então, foi um não ali para mim e foi um não permanente no sentido de que essa experiência você não vai ter de novo. Ainda que eu tenha outro filho, ainda que eu tenha outro... Não é mais o meu primeiro filho, eu pegar ele, eu chegar no quartinho com ele. Então, para mim, foi uma coisa assim que eu não sabia digerir aquilo. Uhum. E eu demorei dias para conseguir, tipo assim, ficar bem e não ficar revoltada. Eu fiquei muito brava. Eu falava assim, Deus, por que eu que tô passando por isso? Eu sempre quis ser mãe, eu sou boazinha. Por que não é? Por que fulana foi pra casa com o filho e eu não?
por que meu... E assim, e um filho na UTI, ele assim, ó, é um medo constante. Porque você não sabe o que vai acontecer. Cada hora você vê acontecer uma coisa com uma criança. Aí você sai, você não sabe quando você vai voltar, o que você vai ver lá. Teve um dia que eu saí e o corredor, assim, do elevador para a UTI do hospital, ele é enorme, né? E quando eu saí do elevador, eu vi uma movimentação na UTI de médicos, assim, entra, sai, pega, não sei o quê, vem com o carrinho. E eu falei, aconteceu alguma coisa com algum bebê ali, né? Eu cheguei, eu tinha feito cocô na calça. Tamanho era o medo que eu senti naquele corredor de não saber o que eu ia ver na hora que eu chegasse lá. Porque eu poderia chegar lá e ter né? E ser o meu filho. Então, eu sentia isso. Eu não me conformava de Deus. Poxa, eu orei pelo parto, eu orei pelo filho, eu orei por tudo. Não foi o que eu pedi. Eu falei. E um dia, um pastor conversando comigo falou para mim, mas tem coisas que a gente passa para a gente ser testemunho. E eu falei essas frases, eu me envergonho muito, já pedi perdão para Deus. Eu falei, Deus, eu não quero testemunhar nada. Eu não quero ser testemunho, eu quero pegar meu filho e quero ir embora para casa. Não quero ser testemunho para ninguém. Mas porque na minha cabeça, eu tinha uma visão ali naquela fase de que, tipo, ser testemunho era uma coisa que era para minha glória. Era para minha honra, para minha pessoa, para minha vaidade. Eu não entendi que o testemunho era para Deus. E nós estamos aqui para Deus, né? Então, hoje eu tenho um olhar que eu vejo assim, eu só tinha que falar, eis-me aqui. Hoje a minha oração é muito assim, Deus, eis-me aqui. Eu não tenho muitas coisas para pedir, para exigir, né? Mas lá naquela fase eu não tinha esse entendimento. E eu comecei a conseguir, tipo assim, ficar mais calma. Eu pensava assim, racionalmente, não era nem espiritualmente, tá? Mas racionalmente eu pensava assim, para eu ficar mais calma, eu preciso pensar no que tá bom. Então eu pensava assim, no que tá bom, daqui dessa UTI, meu bebê é o maior. Tá. Meu bebê respira, tem vida. Coração bate, tá batendo. Então eu vou me apegar a isso. Eu vou me apegar ao que tá bom. Tá insaturando? Não quero saber. Tem outras coisas tá batendo o coração. Tá respirando? O pulmão tá funcionando? Não tem bactéria? Então, eu me apegava ao que tava bom. Apesar de, naquele momento, eu ter um olhar de falar, não tem nada bom, não. Bom tá para quem tá com o filho em casa. Mas eu tinha racionalmente isso e não era espiritualmente, porque eu não me lembro de ter um sentimento. Eu demorei para conseguir sentir assim, Deus me tratando ali, sabe? Eu sabia que Deus estava permitindo, eu sabia que eu estava debaixo da vontade de Deus, mas eu não gostava da vontade de Deus. Eu estaria mentindo se eu falasse assim, eu passei por aquele processo feliz? Não passei. E eu lembro que anos depois, sei lá, 2 anos depois, um pastor falou... toda vez que eu falava sobre isso, eu falava, da roupa que eu não pus, eu chorava. Toda vez. Eu nunca conseguia falar sobre isso sem chorar. E um dia um pastor amigo meu falou assim, você sabe que você não é curada disso, né? E eu falei para ele, claro que sou. Eu já aceitei. Ele falou, não, se você fosse curada, você não ia sofrer tanto para falar disso. Um dia Deus vai te curar disso e você vai saber que você é curada. E aí, naquele dia, eu falei, Deus, se existe uma cura para o que eu estou sentindo, se existe uma ferida, eu quero agora. Eu quero a cura. Agora eu vou orar só por isso. Eu quero a cura. Porque eu achava que eu só seria curada se eu tivesse tudo que eu não tive. Então, no meu segundo filho, na minha cabeça, eu tinha que ter um parto normal, ele tinha que ir e não foi. Não foi prematuro, mas não foi parto normal. Então, assim, não foi também do jeito que eu queria. Não foi, entendi. Foi também um não, mas ali eu já tinha o entendimento. Então, eu nem tomei como um não. Eu já estava debaixo da vontade de Deus. Mas eu demorei para entender que eu tinha que me curar daquela ferida, entendeu? Então, eu peguei meu coração, eu passei a tentar olhar assim. Ele foi para UTI, mas hoje ele está em casa. Eu não peguei ele no colo, mas hoje eu pego. Então, eu fui fazendo esse jogo de balanço, eu vou achar o sim no meio do não. Pra você conseguiu ver isso? Com certeza. Eu acho que assim, o não era muito grande, mas a coisa era tão séria que qualquer pequena vitória era uma grande, era também, significava muito. Então, eu olhava pra isso, né? E eu sigo olhando pra isso. Então, por exemplo, uma coisa boba, mas às vezes tá muito calor e a gente tá reclamando do calor. E aí eu falo pro Bruno, tá muito calor, mas é melhor do que o frio que a gente passava na UTI, né? Então, assim, não dá pra gente reclamar tanto. E aí, então, esses sims, assim, foram acontecendo. Cada vez que eu conseguia voltar a falar, eu fiquei sem falar por causa de ter ficado entubado muito tempo. Voltar a falar foi um sim. Conseguir... enfim, tirar a fralda
porque eu usei fralda, foi um sim. Voltar a comer, porque eu me alimentava pela sonda, era um sim. Enfim, tirar os remédios, né? Conseguir andar de cadeira de rodas, porque até então eu só tinha que ficar na cama. Então, cada vitória que foi alcançando foi sendo um sim dentro do grande não, né, da minha vida. Mas eu acho que chegou um momento, principalmente porque, assim, isso era... quando não sei se isso vale pra todo mundo, mas pra mim era muito nítido que a dor física, ela afastava um pouco o meu pensamento da dor emocional. Porque era algo muito... O seu cérebro tá focava naquilo. acontecendo agora, sabe? Você não consegue ir lá na cozinha pegar um copo de água agora. Então, parece que isso é mais real, né? Ou pelo menos mais palpável do que a dor emocional. Mas quando eu comecei, quanto melhor eu ficava da dor física, né? E mais eu entrava no mundo da dor emocional e mais eu tinha que digerir isso, eu comecei a entender que, assim, o não que eu achava que era tão grande poderia significar outros sims. Então, não é um não definitivo, como você falou, para aquela situação, mas não é um não para a sua vida, sabe? Então, assim, eu não posso gerar, mas isso não significa que eu não vá ter filhos, né? Eu não tenho o Olavo, mas isso não significa que a gente não vá se encontrar, porque eu acredito na eternidade. Então, assim, eu e meu marido não estamos vivendo o sonho desse primeiro filho, mas isso também não significa que nós não vamos um dia sentar na mesa e ter várias crianças ao nosso redor. Enfim, coisas que dizem respeito, né, à maternidade. E isso vale para outras coisas também. Eu lembro que no dia que a gente fez o enterro do Olavo, na hora que a gente voltou, tava chovendo muito. Na hora que a gente chegou em casa, o Bruno foi me tirar do carro. E aí, porque eu ainda tava de cadeira de rodas. E aí, ele, obviamente, né, tava chorando, tudo. E aí ele falou assim, será que a gente vai ser feliz de novo? Porque a gente é genuinamente feliz, assim, sabe? A gente se diverte com as coisas mais bobas da vida, assim. E aí ele fez aquela pergunta pra mim, será que a gente vai ser feliz de novo? E aí eu pensei, eu falei, a gente é feliz. Nós estamos tristes, mas a gente é feliz. Claro que a gente vai ser feliz de novo. Vai ser um quebra-cabeça que sempre vai ter uma pecinha faltando. Mas isso não quer dizer que a imagem toda, né, que a nossa visão daquilo vai faltar um pedacinho do nosso céu, do nosso arco-íris, da nossa flor, sei lá, né? Mas isso não quer dizer que a gente não vá ver a imagem e conseguir apreciar. Então, o grande não deu, sim, muitas portas para muitos outros sims. É claro que no momento de dor, no momento de desespero, no momento de angústia, porque por mais bem resolvido que você esteja, ou por mais que você aceite, ou por mais que você tenha um bom relacionamento com Deus, intimidade, isso vai acontecer. Eu não sei, pra mim é impossível, né? Seria desumano que, mesmo estando próxima de Deus, eu não tenha nunca um momento de indignação. E de sofrimento E de também. sofrimento, e de choro, e de, sim, e sim, isso acontece com frequência. Mas, enfim, mesmo esse grande não, né, o panorama, a imagem que se formou, ainda dá espaço para outras boas coisas. E eu acho que com o tempo, nesse 1 ano, né, quase 1 ano que vai fazer, com o tempo que Deus foi construindo em mim, é o que você falou, que em algum dado momento você também viveu, que é realmente se entregar à graça de Deus, né, de realmente se desfazer de toda aquela armadura, de toda aquela crença que a gente tem em nós. Eu acho que esse é um fundamento, assim, uma base central de ser cristão e que eu pelo menos, e muitos eu diria, não tem ideia. Que embora a sua vontade seja importante para Deus, e embora Ele queira te fazer feliz, a sua vontade é a sua vontade. E pode não ser a vontade de Deus. E aí isso significa que você vai pedir, você vai querer, você vai orar, e aquilo talvez não aconteça. Por diversos motivos, por ser intempestivo, ou porque Deus tem um outro caminho, ou enfim. E aí, nessa hora, não dá pra você jogar pro alto e falar, não, então, se não é assim... Então não quero. Então não quero. Se não for do meu jeito, então não é de jeito nenhum. A gente não... Quer dizer, você até tem essa opção, mas é uma vida bem triste. Sim. Uma vida bem triste. Mas sabe o que eu acho que pra mim foi uma virada de chave? Eu era aquela pessoa que eu lia a Bíblia às vezes. Então, eu pegava um versículo que me atendia. E eu não conhecia verdadeiramente o plano de Deus. E aí, quando eu peguei e onde teve uma situação boba, assim, mas que eu questionei assim, eu falei, mas por que isso foi acontecer bem comigo? E um dia eu falei, quer saber? Eu não vou perguntar pra ninguém, eu não vou pedir conselho de pastor, eu não vou pedir oração, eu vou ler a Bíblia até eu ter essa resposta.
E eu fui lendo, e eu entendi que a Bíblia toda, ela é sobre um plano. E a Bíblia toda é sobre um grande sim, que nós recebemos quando Jesus morreu na cruz. Então, se eu já tive o grande sim, o maior sim, todas as outras coisas dentro desse sim, podem vir milhares de não. Se eu entendi, eu aceitei e eu quero esse sim, eu quero essa salvação, eu quero essa vida, eu quero Jesus, eu tenho que me submeter a receber não também. Então, eu acho que para mim foi isso, foi entender assim, tenho não, tenho sim, tem muito não de repente tem muito sim, tem hora que tenho não, tem hora que tem... Não importa. Tem hora que ele não vai falar nada. Tem hora que não tem nada, exatamente. Mas existiu um grande sim. E uma vez que você toma posse disso e você reconhece isso, eu acho que não tem como tirar isso daí do seu coração. Então, outro dia eu ainda falei, ai Deus, se eu pudesse passar pela UTI de novo, não que eu queira, né? Mas se fosse hoje, eu teria sofrido tão menos. Porque o meu sofrimento não era exatamente pelas circunstâncias. O meu sofrimento vinha da minha mágoa com Deus. E outro dia eu até li num livro, eu achei muito interessante isso, e eu pensei, muito real. O ateu sofre menos do que a pessoa que conhece Deus mais ou menos. Porque se a gente não conhece Deus de verdade, a gente sofre porque a gente se sente rejeitada, porque a gente se sente indignada, porque a gente se sente sozinha. E porque a gente pensa que existe um Deus que esqueceu da gente. Agora, se você pensa que não tem um Deus, você não foi esquecida. A dor é aquela lá e acabou. Mas a melhor circunstância para passar pelo sofrimento é: eu conheço um Deus, eu tenho certeza da bondade dele, eu tenho certeza do que ele já fez para mim. E tudo que vem além disso é mais do que ele está me dando, né? É mais do que eu merecia. Então, eu acho que essa é a gente entender isso, né? Esse dia eu tava conversando com um grupo de amigas, assim, e a gente tava brincando, né? Uma delas comentou assim, sabe aquela parte que fala assim, meu fardo é leve, meu jugo é suave? Tá pesado, né? E a gente começou a brincar, né? Do que isso realmente significa. E aí, a gente conversando, eu falei, eu acho que a gente tem que interpretar isso sempre em paralelo, né? Ou em conjunto com o que Deus nos diz, né? Para que a gente tem que abandonar, nós temos que nos abandonar, né? Para que possamos realmente abraçar Deus. Então, é realmente negar a si mesmo para que as coisas aconteçam. E aí, no momento em que você aprende, e é muito complexo, no momento em que você aprende a negar a si mesmo, aí o fardo, por mais pesado que ele seja humanamente, ele começa a se tornar leve. E é isso que eu sinto com isso, sabe? Com a situação toda que aconteceu e com tudo que se desenrola depois disso, que é viver o luto, que é o processo de adoção, que é, enfim, todas as coisas que vêm depois disso, porque continua sendo difícil, né? Às vezes eu tô vivendo uma situação e eu penso, ou, por exemplo, uma coisa boba, às vezes o pé dá uma fisgada num momento inoportuno e eu fico tipo, não era pra estar acontecendo isso. Né? Se eu volto lá atrás e eu penso no que era pra ser, não era pra eu estar aqui nesse momento precisando passar por isso. Enfim, eu fiz um parênteses na história, mas o que eu entendi no desenrolar de tudo é que pra ser leve, pra que eu aguente, pra que eu consiga, eu preciso realmente me despir de mim, das minhas vontades, das minhas crenças, da minha força, né? Esses dias eu tava lendo a história de um missionário que abriu vários orfanatos em 1835, se eu não me engano, enfim. E aí ele falava exatamente disso, que quanto mais a gente acredita, né, que as nossas tarefas estão dando aquele resultado, mais a gente fica prisioneiro desse funcionamento e não necessariamente é o que está acontecendo. Ele estava falando, né, evangelizando uma pessoa, e essa pessoa dizia assim, que não conhecia Deus, e ele falava, bom, então você tem que ler mais a Bíblia, você tem que, né, orar mais, principalmente. E aí ele falava assim, não, mas não, eu não tenho tempo para orar, porque eu tenho que trabalhar, eu trabalho já o dia inteiro e mal consigo sustentar minha família. E aí esse missionário comenta, né, ele fala, mas então, esse sustento da tua família não vem só pelo teu trabalho. É difícil porque a gente deveria entrar em muito mais. Não é que o seu trabalho seja... Exato, não que o seu trabalho não seja essencial, não é isso. Mas no fundo, vai ser sempre a graça e a misericórdia de Deus que vai te sustentar, mesmo quando você não puder trabalhar. Então, essa é a dinâmica. Não que seja fácil, mas uma vez que você consegue entender isso, começa a ficar suportável viver aqui. E eu acredito muito, né, você pode falar com muito mais propriedade, mas eu acredito que quando a gente se posiciona,
o posicionamento, ele não vem de dentro para fora. A gente primeiro decide ter um posicionamento. A gente se posiciona mesmo sem sentir. E eu acredito que Deus age nessa dinâmica. Então, o Espírito Santo vem e ele vai mudando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, uma vez que a gente decide se posicionar de determinada maneira. Eu acho que isso é um pouco do que você viveu com eu quero ser feliz, Isso. então eu vou ser feliz. Isso. Você se posiciona e Deus te derrama sobre você, né? O Espírito Santo vai ali agindo na tua vida e vai mudando o teu sentir. É exatamente isso. Então, essa história, né, do dom da felicidade não é uma coisa que você tá lá dormindo e aí Deus vai te dar Acordei como feliz. quem acorda e canta bem, entendeu? Quem que simplesmente tem uma voz maravilhosa. Eu não acredito que seja isso. Era um relance, talvez, que eu precisava pra entender que a felicidade justamente não cairia de qualquer jeito, mas ela tá ali, ela tá disponível e Deus pode... Eu acho que eu não tinha essa dimensão, assim, de que eu poderia pedir pra Deus pra ser feliz. Eu acho que eu colocava Deus em um outro patamar, assim, sabe? Só coisas que são estritamente espirituais é que eu posso chegar nele e conversar. E talvez pra mim, eu acho que eu imaginava que a felicidade era uma coisa, né, mundana demais, humana demais. E aí, no momento em que aquela pessoa falou que Deus poderia, né, nos dar o dom da felicidade, então, é exatamente o que você falou, pega isso pra mim e agora me ajuda. Agora me lapida, porque eu preciso realmente encontrar motivos pra ser feliz em todas as circunstâncias. E isso vale pra todas as coisas, né? Enfim. Perfeito, maravilhoso. Linda a sua história, lindo o seu testemunho. Tenho convicção de que o seu testemunho ainda vai impactar muitas pessoas, porque teu testemunho glorifica Deus. Glorifica Deus pela sua serenidade, pela sua alegria, pelo seu jeito de viver, né? Espero que quem tenha assistido a gente aqui tenha sentido o agir de Deus na sua vida. Creio que Deus vai te honrar muito. E que você vai testemunhar ainda muitas coisas sobre muitos sims de Deus na sua vida. Muito obrigada. E obrigada por quem nos assistiu aqui, né? Conheçam a Elisier também, a história dela, assinem as cartas dela. É uma pessoa realmente iluminada, inspirada e que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Amém, Isa. Assim espero.